Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, estamos ao vivo, começando aqui mais um Rede Verdade para você nesse 14 de maio de 2024. Para você que acompanha a nossa programação, estava aí com o Samuca Duarte, segue comigo aqui no Rede Verdade. Daqui a pouquinho vai estar comigo aqui o padre Kelmo, ele todo o Brasil conheceu nas eleições de 2022. O que é que ele veio fazer aqui na Paraíba? Vamos ficar sabendo daqui a pouquinho aqui no Rede Verdade, para a gente começar hoje com as informações, inclusive, da política na Paraíba. O prefeito Cícero Lucena reuniu ali todo o seu secretariado para anunciar, distribuir uma cartilha eleitoral para que os gestores públicos da prefeitura possam se comportar nas eleições de 2024, respeitando a legislação eleitoral. Nossa equipe esteve lá e acompanhou tudo. A norma geral que rege as condutas dos agentes públicos em período eleitoral está disposta no artigo 73 da Lei 9.504 de 97, que estabelece que são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade da oportunidade entre os candidatos no período eleitoral. Como se vê, a preocupação do legislador é evitar que o uso da máquina pública possa quebrar a isonomia da disputa eleitoral, essencial do Estado Democrático de Direito. A cartilha traz informações como bens, serviços e materiais de gestão de pessoal e publicidade. A presente cartilha versa sobre as condutas consistentes na utilização de bens, serviços e materiais públicos pelos agentes públicos em detrimento da igualdade de condições entre os participantes do pleito eleitoral. O prefeito Cícero pediu à Procuradoria-Geral do município de João Pessoa que elaborasse uma cartilha com as orientações dos atos a serem praticados pelos secretários, servidores do município nesse ano eleitoral, né? A legislação eleitoral, como todo mundo sabe, traz suas condutas vedadas aos agentes públicos em ano de eleição. Então, para fins de conscientização e evitar qualquer prejuízo político posteriormente, aí estamos fazendo hoje o lançamento dessa cartilha eleitoral. Quem não rezar na cartilha que responda pelos atos, né? Exatamente. Todo servidor que não cumpriu o que for determinado, aqui vai responder. Neste caso específico, quais os principais pontos que o senhor pode destacar nessa cartilha? As condutas vedadas, resumidamente, se baseiam na proibição de uso de bens, imóveis da administração, né, em benefício de candidaturas políticas, o uso de servidores durante o expediente para atividades políticas, a questão da vedação da publicidade institucional, né, a questão de proibição de participação do prefeito, dos candidatos a vereadores em inaugurações a partir de 3 meses do pleito. Então, a lei eleitoral, a Lei 9.504, traz essas vedações aos agentes públicos em ano de eleição. O decreto do prefeito Cícero Lucena, além de dar maior responsabilidade e nitidez às ações, proíbe toda e qualquer atitude adotada por servidores públicos do município de João Pessoa no período eleitoral que não estejam em concordância com a legislação eleitoral. Além da cartilha, esse decreto assinado pelo prefeito Cícero Lucena estabelece normas para que os servidores públicos do município de João Pessoa possam respeitar a legislação eleitoral. Nós estamos numa campanha e o decreto é um motivo exatamente para que nós possamos convocar todos os servidores, não só para cumprir a legislação, mas também ter comportamento, né, com as pessoas que esperam que a gente preste um bom serviço. Entre essa prestação e essa qualidade de serviço está a transparência, a honestidade, mas também o acolhimento àqueles que nos procuram e que vêm através de informação, vêm em busca dos seus direitos, que devem ser respeitados por todos os servidores em todos os níveis. Essa é uma etapa desse evento. A outra é o esclarecimento daquilo que é vedado a qualquer servidor público municipal, mais uma vez, independente do cargo ou da função que ele tenha, em respeito à legislação eleitoral no período eleitoral. Então, é motivo para que todos possam se inteirar do que é e como deve se comportar nesse período, sempre respeitando o direito e a legislação em cumprimento, principalmente, do fortalecimento do processo democrático. Prefeito Cícero Lucena, vamos aqui, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba concedeu uma coletiva hoje pela manhã para apresentar o resultado de uma auditoria que fez com as creches aqui
no estado da Paraíba, retomando, inclusive, um trabalho que já tinha feito, em identificar a situação das creches aqui no estado da Paraíba, voltou lá para saber se os gestores cumpriram ali com algumas determinações. Nossa equipe esteve lá e acompanhou o resultado do trabalho do Tribunal de Contas do Estado, sob a condução do presidente, o conselheiro Nominando Diniz. Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba retornou em 108 municípios nesta terça-feira, numa fiscalização simultânea e sem qualquer aviso prévio para verificar a situação em 110 obras de creches da rede municipal de ensino, fruto do convênio firmado entre o governo da Paraíba e os municípios paraibanos. O montante de recursos envolvidos nessas construções chegam a aproximadamente 124 milhões de reais. É a primeira auditoria coordenada no ano de 2024 por um olhar voltado para a educação infantil. Essa fiscalização não afasta aquela fiscalização rotineira da prestação de contas. O que nós fazemos hoje é uma auditoria que alcança, ao mesmo tempo, um maior número de municípios e tem um resultado que vai desaguar na prestação de contas. Essa sim será visto os valores aplicados, os valores efetivamente realizados e aquilo que está ou não comprovado. Então a prestação de contas será uma consequência desse trabalho do dia de hoje. No município da Paraíba, os auditores foram proibidos de ter acesso às informações. Eles serão responsabilizados conforme relatório dos auditores ao Tribunal de Contas do Estado. Ultrapassava de 140 municípios. Então, aquilo que foi visto no ano passado está sendo revisto esse ano para se fazer um efeito comparativo. Por quê? O governo creditava o dinheiro e à medida que o município ia fazendo a obra, o governo ia liberando o dinheiro, mas o dinheiro estava 100% creditado. Então, muitas vezes, é preciso dizer porque a obra não começou, outras porque a obra não concluiu. E assim será o trabalho comparativo do tribunal nesta fiscalização de hoje. O trabalho de auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba nos 108 municípios escalados para serem fiscalizados nesta terça-feira, vários técnicos estão visitando em tempo real. No momento em que é feita a fiscalização, ele acusa aqui neste painel. O objetivo desta auditoria é dar maior conforto e comunidade para saber onde os recursos do Estado estão sendo investidos e como os administradores estão procedendo no momento de conclusão da obra. As creches foram escolhidas a partir da evolução do pagamento realizados e registro do sistema de acompanhamento e gestão dos recursos da sociedade, buscando evidenciar o percentual de execução das obras em relação ao volume de recursos já utilizados. Tá aí, bom trabalho do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 2h06, agora sim, já aqui comigo, o padre Kelmo Luiz, ele que foi candidato a presidente da República em 2022. Você lembra dele? Está aqui conosco fazendo aí uma visita em um roteiro aqui político na Paraíba. Ele vai contar um pouco para a gente dessa história dele. Padre Kelmo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rede Verdade da TV Arapuã. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores deste canal. Para mim é uma alegria estar aqui na Paraíba pela primeira vez, né? Eu não conhecia esse estado, não conhecia essa cidade, mas confesso que já estou encantado com o pouco que vi, porque ainda não tirei um tempinho para fazer turismo. Estou aqui a serviço político. E a primeira pergunta, o que é que o padre Kelmo está fazendo em João Pessoa, está fazendo na Paraíba? Nós estamos trazendo para cá a semente do Foro do Brasil. Nós criamos o Foro do Brasil há quase um ano no Congresso Nacional e nesta cidade nós temos aqui um representante do Foro, que é o presidente nacional da Juventude do Foro do Brasil, chamado Jaime Cardoso. E como o Foro está se expandindo, e ele também é um pré-candidato a vereador nesta cidade, me fez o convite, padre, vamos lá, para a gente começar a
criar o foro estadual, a juventude local e o senhor apoiar a minha campanha. Então eu vim aqui para isso. Apoiar campanhas A campanha de pré-candidatura. pré-candidatura. Agora, padre, só teve 200, aqui em João Pessoa, 265 votos. Na Paraíba, 1.489 votos. O senhor acha que aumentou esse eleitorado? Não é por divisão de votos que o senhor vai ajudar alguém, ou é a sua projeção hoje que o senhor ganhou, naturalmente, da disputa presidencial? Olha, eu até queria conhecer estes pessoenses, é assim que se fala? É, exatamente. Esses 200 e poucos pessoenses que votaram em mim. Eu estou surpreso, porque nem no período, ali logo após a eleição, eu fiquei sabendo da quantidade de votos que tive aqui. Então, como um camarada que nunca esteve nesse estado, é a primeira vez que vem aqui, tem a simpatia de ser votado por 200 e poucas pessoas e no estado inteiro mais de 1.000, eu só posso agradecer. Dizer muito obrigado ao povo da Paraíba, ao povo de João Pessoa, e acredito que o que vai ajudar alguém como eu, que está apoiando um pré-candidato a vereador nessa cidade, é justamente toda esta simpatia do povo para comigo, né, e a busca da verdade. Porque nós estamos buscando pessoas que sejam de fato cristãos, conservadores, que defendam aquilo que está na palma da nossa mão. Deus, pátria, família, vida e liberdade. E este jovem, que representa o Foro do Brasil Nacional na juventude, tem esses valores, busca defender isso que nós defendemos e tem me ajudado bastante no desenvolvimento da juventude. E nós precisamos apoiar os jovens, e o jovem apoia o jovem, né? Nós precisamos apoiar pessoas que defendem isso. Essa sua passagem por aqui, presença por aqui, inclusive em defesa aí das pré-candidaturas a vereador, passa também por uma possibilidade do Padre Kelmo poder apoiar a candidatura aí de direita, bolsonarista, do médico Marcelo Queiroga, do ex-ministro da Saúde? Olha, se o nosso ex-ministro é pré-candidato aqui, obviamente que sim. Olha aí. Obviamente que sim. Eu vou até procurá-lo para que nós tenhamos uma conversa aqui, já que está na Paraíba. Vou conversar com o Jaime, né, para que nós tenhamos um encontro, tanto eu como o ex-ministro Marcelo Queiroga, para que nós possamos selar uma aliança aí, né? Olha aí, paraíba.com, Paulo Cosmo, paraíba.com, daqui a pouco as declarações do Padre Kelmo tá lá no portal paraíba.com.br, repercutindo aí. Está dizendo que vai procurar o Marcelo Queiroga, não estava na sua agenda, não estava no seu roteiro? Não, você está me dando a ideia, né? Gostei disso. Gostou? E vai procurar o Marcelo? Vou procurar. Ele está com... A direita tem que apoiar a direita, não? O senhor foi acusado, inclusive, por falar nisso, o senhor foi acusado, eu estava vendo algumas imagens de debate, o senhor foi acusado na campanha, no debate, de candidato laranja de Bolsonaro. É isso mesmo, padre? Como que o senhor entrou aquele dali? O senhor entrou para dizer assim, meu propósito aqui é muito mais contra a esquerda, contra Lula, contra o PT, do que, obviamente, apresentar uma candidatura, uma opção de voto para o Brasil? Bom, o meu partido, na época, o PTB, nós queríamos, sim, de fato, poder concorrer, como concorremos, mas ganhar as eleições. Só que nós sabíamos que era muito difícil, porque um padre, com 19 dias, foram 19 dias de campanha, contra aqueles que já estavam há 3 meses e uma estrutura financeira 10 ou 30 ou 40 vezes maior que a minha, né? Então era muito difícil. Mas o que levou a este, hoje, presidente da República, chamar-me disso aí, de laranja, é simplesmente porque naquele debate, o primeiro debate, o debate do SBT, estavam ali 4 candidatos, todos de uma ideologia de esquerda. E apenas eu, de direita, e o candidato também, presidente Bolsonaro, de direita. Obviamente que, se as nossas ideologias, eu e ele, comungamos das mesmas ideias, obviamente que nós temos que nos apoiar. E não vamos apoiar a esquerda. É tanto que eu disse, olha, vocês aqui são mais do mesmo. Vocês apoiam a esquerda, têm a mesma ideologia. Então, é justo que nós de direita nos apoiemos, nos defendamos, né? Foi isso que eu fiz, defender aquilo que é justo e correto. Eu não ia defender a esquerda, senão eu seria incoerente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu vivo, né? Não posso defender quem pratica aborto, não posso defender quem é contra a vida. Então, se o Bolsonaro defende a vida da concepção à morte natural, como eu tenho que defender a ele, e não aqueles que querem destruir a criança no ventre materno. Nesse sentido, o ex-presidente Bolsonaro, ele está
por hora inelegível, considerado inelegível até 2030, e a direita começa a discutir a possibilidade de substituição do nome de Bolsonaro para 2026, numa eleição presidencial. Para Padre Kelmo, você já teria ali uma visão? Saiu ontem uma pesquisa apontando que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teria preferência entre o eleitorado bolsonarista, 41%, seguido do governador de São Paulo, Tarcísio. Nessa preferência. Padre Kelmo, teria essa preferência para 2026? Olha, eu aprendi nesse pouco tempo que estou na política partidária que são previsões que nós não podemos ter assim, porque a política muda rapidamente como as nuvens, né? Então nós não podemos acertar e ter previsões. Você acredita que Bolsonaro pode ser candidato ainda? Mas o que eu penso é, como o atual presidente pode ser descondenado para concorrer, tudo isso que fizeram com o presidente Bolsonaro pode cair por terra e ele voltar a ser candidato a presidente da República. Você acredita que ainda uma reversão nesse Claro que acredito. Nesse país acontecem tantas coisas, né? Agora, padre, a outra acusação do qual o senhor, no debate, sobretudo nos debates, nesses 19 dias da eleição, também foi sobre seu sacerdócio, sobre sua ordenação. O que tem o sacerdócio? A sua igreja. Muito me perguntando, que igreja é essa, de onde o padre veio e tudo. Eu acho que o senhor já repetiu essa história 1 milhão de vezes nesse sentido, mas para o nosso público, se pudesse enxugar isso do ponto de vista de sentimento, para dizer assim, para ninguém nunca mais duvidar e questionar da legitimidade da sua ordenação. Olha, o nosso povo nordestino é um povo extremamente católico, é um povo de fé. Mas o nosso povo nordestino, e o povo de um modo geral no Brasil, desconhece a existência da Igreja Ortodoxa. E por que desconhece? Porque a Igreja Ortodoxa ela está presente nos países do leste europeu, nos países do Oriente Médio, como Síria, Rússia, Ucrânia. E quem colonizou o Brasil foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós sabemos da história que no dia 26 de abril de 1500 chegam as caravelas aqui, lá na Bahia, e celebram uma primeira missa. O Brasil foi colonizado por portugueses e a América Latina por espanhóis. Todos esses dois reinos são reinos que têm no seu fundamento o catolicismo romano. Logo, as tradições religiosas, os costumes aqui, são voltados para a fé romana. E desconhece-se a fé ortodoxa porque ela está presente no Oriente, ela não veio para cá. Isso é fruto do cisma que houve. Na história do cristianismo houve um cisma, a igreja era una, santa, católica e apostólica. Com o cisma em 1054, divide-se o cristianismo em ocidental e oriental. Essa divisão ocidental e oriental, o Ocidente passou a ser governado e administrado os cristãos pelo Papa. O Oriente, pelos patriarcas. A pentarquia passa a ser uma tetrarquia e os patriarcas administram o cristianismo do Oriente. Com isso, todo o Ocidente vive uma experiência de fé cristã, católica, apostólica, romana. Liturgia própria, tudo que caracteriza este lado do cristianismo, e não o ocidental, o oriental. Quando chega aqui os ortodoxos, no final do século XIX, eles se estabelecem no Sudeste e no Sul. E aí são grupos étnicos que chegam com as colônias que vieram aqui trabalhar, como os libaneses, os armênios, justamente em São Paulo e Curitiba, nas regiões do Sul e Sudeste, estabelecem ali os grupos étnicos e em seguida vêm os seus padres para dar continuidade ao trabalho de evangelização iniciado naqueles países. E aqui começa a crescer para eles a Igreja Ortodoxa, que se manteve fechada nos grupos étnicos por mais de 100 anos. Somente agora, no finalzinho do século XX, início do século XXI, 2000, 2010, por aí, é que alguns grupos das igrejas ortodoxas começam a abrir-se ao brasileiro. E aí eu sou parte de um desses grupos. O senhor está dizendo ali no rádio conosco que o senhor, inclusive, fez e estava se encaminhando para se ordenar padre na Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. Como eu não conhecia a Igreja Ortodoxa, como todo católico romano desconhece, eu vim conhecer, saber da existência desta igreja quando eu já estava no seminário da Igreja Católica Apostólica Romana, isso em São Paulo, no seminário Mater Ecclesiae. Ali numa aula, um professor de metafísica sempre falava desta igreja. Eu fiquei muito curioso, queria conhecer, passei a conhecer, a conviver e depois pedi para ser aceito por eles. Eu pedi a excardinação da Igreja Romana, da Diocese, e a incardinação
nesta igreja ortodoxa. E começo a minha caminhada na igreja ortodoxa e depois fui ordenado na igreja ortodoxa como diácono, como padre. Os procedimentos são semelhantes, são os mesmos. Semelhantes. Mas vocês não têm Papa, é isso? O que é que você acha do Papa Francisco? Não, nós não temos Papa. As igrejas ortodoxas, elas têm os patriarcas. O que eu acho do Papa Francisco? O que você acha do Papa Francisco? É um patriarca, é um papa, é um líder de um grupo de cristãos do Ocidente. E como eu sou de uma igreja que não tem a comunhão plena, mas parcial, a comunhão plena com a igreja romana, eu acredito que eu devo mais centralizar o cuidado com a minha igreja do que com a igreja católica romana. Mas alguns eleitores de direita e bolsonaristas chamam o padre de comunista. Chamam quem? O Papa Francisco. O Papa Francisco. Sim, chama o Papa de comunista. Comunista, dizendo que ele tem ali, enfim, tem avançado demais, progressista demais na igreja. Bom, eu também ouço de alguns colegas, eu ouço do povo, relatos assim. Mas quem é que pode dizer o que é que você é, a não ser você mesmo com os frutos do seu comportamento? Então, o próprio Papa, ele deve dizer quem ele é, com as ações dele, com o comportamento dele, com aquilo que ele, da maneira que ele age. E os seus fiéis, que não sou fiel dele, os seus fiéis devem interpretar, devem acolher ou não os frutos que ele dá com o seu testemunho. Recentemente o Vaticano assinou ali uma orientação para os sacerdotes da Igreja Apostólica Romana, apontando de que eles pudessem abençoar as relações homoafetivas, homossexuais, né, entre casais do mesmo sexo. Causou até uma discussão dentro da própria Igreja Católica, enfim, para compreender isso. O que o senhor acha disso? O senhor acha que esse é um passo, a Igreja Ortodoxa ou a Igreja que o senhor está ali como membro, aponta nesse sentido? Olha, o casamento como um sacramento do matrimônio, ele é restrito a um homem e uma mulher. Sempre foi assim e sempre será assim. Tanto na Igreja Romana quanto na Igreja Ortodoxa. É um sacramento. E ponto. O que o Papa disse não foi liberando o casamento sacramental do matrimônio para pessoas do mesmo sexo. Ele não falou isso. E foi interpretado de forma errada. O que o Papa está dizendo é que com um ato de misericórdia, com um ato de amor ao próximo, um padre pode fazer uma oração, por exemplo, por um jovem, uma moça que seja homossexual. Afinal de contas, são pessoas humanas, né? E se chegam até mim e dizem, padre, estou angustiado, eu estou angustiada, eu preciso de uma oração, eu vou recusar uma oração? Eu não posso recusar. Vou fazer uma oração, vou impor as minhas mãos e vou rezar para esta pessoa. Mas o Papa não disse e não liberou o casamento sacramental, matrimonial, para pessoas do mesmo sexo. Ele não falou isso. O senhor acha que algumas pessoas da direita são injustas com o Papa Francisco? Se são injustas? Sim. Olha, as pessoas falam o que quer, não é? Você acha que as pessoas no Brasil, a maioria são justas comigo? Falam o que quer, não é? Eu sei da minha história, quem vive e convive comigo sabe da minha história, sabe da veracidade da minha vida sacerdotal, mas o outro que está longe de mim, não me conhece, que acredita nas falácias, nas narrativas construídas para destruir reputações, que a esquerda sabe fazer muito bem isso, então esses acreditam e aí fazem o que fazem, criticam, caluniam, difamam, né? Então é difícil. Padre, eu vou querer lhe perguntar qual é a sua pretensão política. O senhor falou que está ajudando aí a candidaturas, mencionou até aqui na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, com Marcelo Queiroga, mas eu vou querer saber do seu projeto pessoal, Padre Kelmo, na política. Tá. Mas antes, vou deixar para o próximo bloco essa pergunta, porque eu quero lhe perguntar. Essa fama toda que o senhor ganhou, essa notoriedade toda que o senhor ganhou a partir de 2022, ajudou na sua missão de igreja, de padre? O senhor aumentou o seu processo de evangelização? O senhor aumentou o seu processo de ter algum trabalho, alguma ação social em favor dos pobres, inclusive? Ou o senhor pegou todo esse patrimônio midiático, inclusive, para colocar só na política? Não, ajudou e muito. Ajudou e muito de que maneira? Primeiro, não ajudou apenas o Padre Kelmo. Ajudou a Igreja Ortodoxa na sua amplitude de grupos étnicos, né? Porque antes, você já tinha ouvido falar sobre a Igreja Ortodoxa? Sim, a menção sim, não no estudo Mas profundo, mas a maioria da população brasileira nunca ouviu falar em Igreja Ortodoxa. Mas após a candidatura de um padre ortodoxo, esse nome ortodoxo estava na boca do povo. Já é o primeiro benefício, divulgação do nome da igreja. Agora, para mim, para a igreja que eu represento, quais foram os benefícios? Inúmeros.
Hoje nós estamos presentes em Roraima, nós temos amigos em Roraima, formamos uma pequena comunidade em Roraima, nós já temos pessoas que doaram áreas para a construção de um templo, para a construção de um seminário em Roraima. Nós temos amigos em Palmas, que já doaram espaços para a construção de templo e de igreja em Roraima, em Palmas. Nós temos amigos em São Paulo que estão fazendo a mesma coisa. Nós temos amigos no Rio de Janeiro fazendo a mesma coisa. Então, houve sim, né, um benefício muito grande para o meu trabalho pastoral na igreja. Porque senão ninguém conhecia, passa a conhecer. Querendo aproximar-se de mim, convive comigo, passa a entender o que é a Igreja Ortodoxa. Entendendo, querem colaborar. Colaborando, ajudam a edificar a igreja e a torná-la visível, real e concreta aqui. Quem quiser voltar no Padre Kelmo para frente, o brasileiro que quiser voltar no Padre Kelmo vai poder ter que opção nesse sentido? O senhor responde daqui a pouquinho. Segure aí, é um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.